Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as palestrantes que você admira molham as palavras e revelam tudo sobre seus palcos e principalmente seus bastidores. A minha convidada de hoje é muito especial por diversas razões. Primeiro, porque ela é a palestrante, a única que conseguiu me fazer chorar e rir com a mesma palestra. Segundo, porque ela é daquelas amigas que trocam mudinha de kefir. Terceiro, porque ela é a que leva mais a sério o ritual da nossa comunidade, que é pular em cama de hotel. E ela não só leva a sério, como ela masteriza isso. Ela coloca uma cadeira em cima da cama. Ela já dançou frevo com guarda-chuva em cima da cama. Ela é sensacional. Mas vou falar do currículo sério que vocês precisam saber. Ela é top voice LinkedIn. Uma voz relevante em diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Ela é atriz. Ela cursou direito, letras, empreendedorismo e ela foi a primeira clínica de depilação masculina de Curitiba. E isso foi a partir de uma negativa de estágio. Eu estou falando de ninguém menos que Maitê Schneider, minha amiga, que bom estar aqui com você. Que delícia, chegou a hora, eu falava, gente, eu viajando, quando começou o primeiro, eu falava assim, e eu, não sei o quê, falou, Maitê, quando você veio, falou, Maitê, vai acontecer, eu falei, que bom, então estou muito feliz de estar aqui nesse início de nascimento, de mais um filho, mais uma filha aí que você está carregando, então estou muito feliz, animada pra gente falar de tudo. Hoje até falei pra Pri, olha, a gente pode falar de tudo, de qualquer coisa, sem papas na língua, sem travas, né? Então já vamos começar pesado, tudo. Maitê. Tá. Seguinte, esse ano a gente assistiu ao retrocesso das iniciativas de diversidade dentro das empresas. A gente viu governos, a gente viu empresas recuando, a gente viu, em paralelo, um movimento de volta ao conservadorismo. E como é que isso impacta, primeiro, a causa e, segundo, o mercado de palestras para você, em diversidade? A gente viu, não, né? A gente está vendo, primeiro, né? Porque é algo muito triste que aconteceu em 3 meses, né? E foi triste para mim, primeiro, que eu tô vendo que, por um lado, eu tento ver o lado positivo das coisas, né, em tudo que eu faço na minha vida. Então, a primeira coisa que eu vi é, tipo, um afastamento, né, eu já percebi isso logo no começo de janeiro, né, que janeiro a gente tem o mês da visibilidade trans, e que eu tinha agenda que, infelizmente, eu não dava conta de tudo, era ótimo, porque eu chamava outras pessoas trans, inclusive, porque era o único momento que pessoas trans são chamadas e recebiam para estar dentro das empresas, muitas vezes, porque geralmente era trabalho voluntário, quando chamam palestrantes para contar sua vida, principalmente quando esse público de lugar mais vulnerabilizado, né? Eles querem saber a dor, eles não querem saber da alegria, e mesmo assim não pagam, no máximo pagavam um Uber, um transporte, uma coisa assim. Então, como eu conseguia, e às vezes eu não conseguia atender todo mundo, eu sempre passava para outras pessoas essa demanda, enfim. E este ano, Pri, foi tão assustador, Pri, porque caiu assim. Imagina, eu cheguei a fazer só no dia da visibilidade trans, né? Que é no final de janeiro. Eu fazia só nesse dia, cheguei a fazer 15 palestras num dia. Meu Deus. Online. Depois você vai contar 15 como palestras. você consegue. Não, eu tinha horário de entrada, de fazer xixi, de saída, porque cada uma era um tema diferente, inclusive para ser abordado, com uma empresa diferente que já tinha uma cultura organizacional diferenciada e tudo. Então, mas eu tinha horário de comida, horário para levantar, para fazer xixi e tudo. Então, era muita palestra mesmo que eu fazia. Então, por exemplo, em mês de janeiro, eu já cheguei a fazer 160 palestras no mês de janeiro. No mês bom de janeiro. 160 num mês. Né? Eu já cheguei a fechar anos que eu fazia 1.700 palestras, 1.650 palestras. Entende, Pri? E esse janeiro agora, eu fechei 27 palestras. E aquela coisa, né? A gente acha a sazonalidade ruim porque ela é longe do ideal. Sim. Porque quase sempre vem fantasiada, né? De vamos fazer um momento em que somos legais. Sim. Só para cumprir ali alguma agenda. Sim. E agora nem isso. Nem isso, e as que faziam há muito tempo, e que todo ano eu fazia, falaram, tipo, Maitê, não temos verba. Eu falei, não, então vamos negociar, eu sei que tá difícil, eu sei que tem a coisa, inclusive, porque muitas são multinacionais que trabalham com a demanda lá de fora, né? E daí falaram, então a gente não tem uma verba específica, tudo tal. E daí eu fazia uma proposta, tipo assim, estou cobrando 8 mil na palestra. E sempre era, tipo, como eu fazia todo ano a empresa, eu subia R$50 de um ano para outro, porque já era fixo que ia fazer. E daí eu fiz a proposta fazendo o que eu fazia sempre, de aumentar os R$50. Até que chegou, a empresa falou, não, mas é impossível. Eu falei, não, então como eu sei que tá, façam vocês a proposta de vocês. A pessoa me vem com R$1.200 para pagar em 120 dias. Meu Deus!
de um lugar que eu já estava fazendo há 8 anos. E que eu acreditava que era um lugar que não era diversity washing. E que você jura que é uma empresa bacana. E que eu achava que era uma bacanas. empresa que fazia. E eu ainda acredito que existe, entende, Pri? Mas eu comecei a ver pessoas, por exemplo, não nessa empresa, mas em outras empresas que eu trabalho, inclusive premiadas em diversidade e inclusão, que eu já trabalhei, etc., entende, Pri? Que nunca via pessoas, principalmente ligadas à diversidade, falando de meritocracia. E pessoas que trabalham com diversidade e inclusão falando de meritocracia. Tocando, agora não posso mais falar em diversidade, então a gente está falando de felicidade. Então, títulos que eram recursos e ligados à diversidade, equidade e inclusão, agora é lugar de felicidade. Eu falava, gente, vocês acreditam nisso? Se eles não respeitam diversidade, que quando eu falo de diversidade, e quando eu falo de diversidade, eu estou falando da gente, eu estou falando de humanidade, né? Eu não estou falando de grupos específicos, porque a gente pensa que diversidade é LGBT, pessoas negras, que tem a ver com pessoas mais 50, tem a ver com isso também, mas não é isso. Quando eu falo de diversidade, a gente que trabalha com diversidade é isso, por isso que eu queria deixar claro no teu programa, eu estou falando de humanidade. Então, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, nós somos 8 bilhões de diversidades. Pessoas que são diferentes, mesmo gêmeos univitelinos, cada um tem uma impressão digital, né? Somos diferentes porque somos construídos a partir de olhares diferentes, de referências que nos agregam, de mutações e de exemplos de como a gente vive as coisas que a vida faz com cada um de nós. Então, quando uma empresa diz que não gosta de diversidade, ou isso é um tema que não deve ser levado em consideração, ela está dizendo que não gosta de gente. É isso que a gente tem que deixar claro, entende, Pri? Então, quando eu vi isso acontecendo... Ou só gosta de um tipo de gente. Mas nem desse tipo de gente, não é nem de um tipo, porque é o último tipo que pode cair, mas vai cair. Seja chegando inteligência artificial, chegando um novo robô, vai cair também. Sim. Pode demorar mais tempo só, mas vai cair, porque é gente que não gosta de gente. Sabe, é gente que não quer isso, quer se livrar dessas pessoas. Então, quando eu vi isso acontecendo, de uns 3 meses para cá, a gente já via isso acontecendo no final de novembro, que tinha um pé no freio já muito grande com relação a isso, e geralmente é um período muito... assim, bom para palestras no final do ano, porque tá todo mundo desembuchando os últimos gadgets, sobrou budget, se eu devolver para lá, depois eles não vão fazer o repasse, não sei o quê, então já faz um contrato, inclusive sem data, para você fazer no próximo ano e tudo, entende, Pri? Mas cair, por exemplo, que nem eu falei deste número, que chegou quase a 2 centenas que eu fazia no mês de janeiro para 28... E das que eu fiz ainda, entende, Pri? Chegavam para mim, que sempre você sabe que eu faço como você também, aquele vídeo no final, diversidade, o povo gritando, etc, entende, Pri? Eles falaram, Maitê, a gente não queria que divulgasse. Porque a gente vai continuar falando internamente, não sei o quê, mas por conta dos stakeholders, por conta de não sei o quê. Eu falava, gente... Chegamos nesse ponto. Você tá brincando? Não, chegamos nesse ponto. E o auge de tudo isso, né, Pri, e aqui é a primeira vez que eu estou falando, falei no fórum de empresas isso, mas só para um grupo de empresas que trabalha, para as empresas pedindo socorro, porque a queda de contratação da Transemprego, entende? Então, era isso que eu ia falar. Você, como cofundadora da Transempregos e da Integra Diversidade, até com o braço latando, é isso? Uhum. Como é que vocês estão absorvendo o impacto disso? Quais as medidas? Não estamos absorvendo, né, Pri? Não estamos. Eu entrei nesse período bem de... É esperar eu não vou dizer acabar? um burnout, eu não vou dizer de um burnout, mas eu entrei numa confusão muito grande, não por mim, porque eu tenho uma vida que eu consigo fazer uma distribuição muito grande, entende, Pri, de várias coisas que eu faço, porque eu não faço uma coisa só, né, porque eu acho que a gente tem que diversificar tudo, inclusive quem é palestrante, a gente tem que diversificar tudo, a forma das nossas palestras, a forma que a gente encara o desenvolvimento, que a gente encara o mundo, coisas que a gente vai linkando e agregando, geradores de formatos, receitas, então a gente tem mentalidade que pensar de empresa, de business. De empresa, sabe? É como investimento, a gente não pode deixar todo o nosso dinheiro concentrado numa fonte só, né? Então a gente tem que ter essa pluralidade e ampliar cada vez mais o que é possível de ser feito. Mas quando eu vi isso acontecendo, meu desespero foi, primeiro pelas pessoas trans, porque todo dia eu recebo mensagens de pessoas trans, primeiro que tipo, olha, Maitê, diminuiu as vagas, porque não tá tendo tanta vaga. Eu falei, pois é um período difícil, por causa da recessão, não sei o quê, até para não fortalecer e criar um terror, entende? E ao mesmo tempo vinha muita gente dizendo, nossa, Maitê, agora depois de 5 anos eu me formei. Então, agora que bom que tem a Transemprego. Eu falo, nossa, que péssimo momento de você ter se formado e acreditar que a Transemprego vai te dar. De ver empresas que faziam um trabalho super sério, que já tinham pessoas trans em plano de carreira, o que é raro de encontrar, sendo demitidas em plano de carreira. Não em vagas iniciais, como aconteceu durante a pandemia, porque na pandemia eram demandadas embora, porque estavam nas vagas ali de jovem aprendiz, nas vagas de estagiário, então eram as primeiras que as empresas tiraram quando a gente não sabia o que ia ser a pandemia do Covid. Dessa vez, não. São pessoas trans que estão fazendo planos de carreira que estão sendo demitidas. O Reinaldo Bugarelli, que conhece, né? Que é o criador do Fórum de Empresas, de várias outras coisas. De diversidade. Ele tem uma... Você já escutou a parábola
dos canários dentro da mina de carvão. Lá no final da época de 1900, ali no começo de 1900, ali 1930, o pessoal que trabalhava em minas, né, que era muito perigoso trabalhar dentro das minas, que iam absorver os minerais lá de dentro, eles levavam sempre um canarinho numa gaiola. E eles andavam, deixavam o canarinho, voltavam, esperavam uns 10 minutos, o canarinho cantava, eles voltavam, pegavam a gaiolinha, andavam, deixavam o canarinho, voltavam um pouquinho, esperavam, até que em algum momento o canário parava de cantar. Porque eles são muito sensíveis, os canários, e eles, por causa do gás que estava sendo emitido no lugar que tinham deixado, morriam. E daí eles sabiam que não podiam avançar além daquilo que eles fossem. Então, o canário tinha que morrer para que outras pessoas não morressem. Eu falo sempre que as pessoas trans nesse momento são os canários. Só que não vai parar na gente. Porque logo não vai ter canário para avisar que está ruim. Entende, Pri? Então é tão importante a gente recuperar. Eu voltei dessa viagem que eu fui fazer para ficar sem internet, sem nada. Um cruzeiro e eu estava me sentindo muito presa, Pri, porque eu não tinha uma resposta para dar. Sim. E eu não poderia falar enquanto transemprego para não levar em desespero, e também não poderia falar enquanto consultoria, porque afinal tem outras empresas que levam de modo sério, ainda bem. Né? Então foi bom porque separou bem o joio do trigo, a gente viu quem realmente fazia o diversity washing, que é esse tema aí que foi criado, essa terminologia criada pela Liliane, minha amiga Liliane Rocha, né, e da gestão Kairos lá, tudo, mas, então foi bom porque a gente não gasta mais tempo com isso, mas foi uma decepção muito grande que eu tinha outras pessoas que eu acreditava. Eu vi uma pessoa preta que trabalhava com diversidade e inclusão falando de felicidade e de meritocracia. Ou seja, a tendência era trend, era modinha, era a onda, surfar na onda. Eu não sei, ou se a pessoa está tentando também se salvar e daí sabe que para se ou salvar ela precisa, ou se é o desespero também dessa pessoa, precisa pagar boleto, então ela tem que se adequar a esse sistema, mas ao mesmo tempo eu fico tão em choque daí de ver tudo isso, entende, Pri? Que eu decidi, quando eu voltei de lá, e agora eu já até comprei o domínio, então está sendo falado pela primeira vez aqui até para você isso tudo, né, que são as pessoas mais perto que sabem que eu comprei o domínio, dei para trás e dei para frente. Né, comprei o .com.br, não está no ar ainda, então deve entrar no ar daqui a um mês, estou organizando todo o site. Você vai fazer a lista. Já tem, onde vai ter essa lista de dei para trás, de empresas que deram para trás e de empresas que deram para frente, que continuam falando. Porque a gente vai perdendo isso, a gente não sabe mais, mas a meta era a favor ou contra? O Google era contra, não sei o quê. Ficou confuso, porque é muita empresa falando deste assunto, que eu vou deixar lá, registrado, que empresas foram. E algumas ainda fazem uma açãozinha pulverizada para dizer que, olha, mas aqui a gente é Brasil, aqui é uma situação diferente, aqui a gente é diverso. Mas para mim, em situação de que a gente vive desse caos, Pri, uma pessoa que resolve ficar em cima do muro, toma o lado do opressor. Toma o lado do opressor. Então, e a gente tá falando, não tem como a gente dizer, entende, Pri? Porque é o momento que eu tô falando de vidas. Era isso que eu ia falar. E isso no país que mais mata trans e travestis é conivência. E não é só trans, isso está acontecendo em vários. Eu estou falando, nós somos as primeiras que fomos engatilhadas nessa situação de limpeza e higienismo. Sim. Mas não parou com a gente. Já começou em várias partes, com pessoas negras, com pessoas com deficiência. Entende, Pri? E vai vir mais, vai vir mulheres, né? Vai vir uma renca de pessoas, entende? Eu já recebi, então, esse ano, pela primeira vez, eu recebi a orientação de não usar a palavra empoderamento. Sim. Tá bom, a gente fala diferente. Não, fala diferente, a gente se adapta, a gente vem de mas orientação para não falar, isso de excluir palavra do glossário? E eu acho, Pri, que quando eu decidi fazer isso, que eu falei, gente, podem não me chamar nunca mais, porque lógico, ali vão estar empresas que eu já trabalhei, né, e bastante, e eu vou colocar, não a minha opinião, a opinião do que o CEO da empresa disse, de como a empresa pensa, porque eu tenho certeza que essas empresas vão voltar e que é cíclico. Só que quando essas empresas voltarem, entende, Pri, elas, por exemplo, pelo menos comigo, vão ter que pagar muito caro. E quem vai fazer o balanço do estrago? E elas vão ter que fazer muito caro, pagar muito caro. Um estrago desse? Mais do que reparar estrago, Pri. É porque desde o começo eu sabia, quando eu trabalhava, né, eu trabalho muitos anos com empresas, desde o começo eu sabia que o trabalho que a gente fazia, trabalhando com humanidades, era frágil. Porque era um trabalho que a gente não muda construções de vieses inconscientes, criando uma nova cultura, trazendo novas possibilidades, discutindo realmente sobre novos horizontes, fazendo um letramento de uma hora.
A gente sabia que era frágil, mas era o que a empresa pagava. Podia fazer. Podia fazer, eu acreditava que era possível, ou ela começou a jogar seus ensaios e etc. dentro das academias, daí tipo, o cara ia fazer um onboarding, a pessoa ia fazer o onboarding, entrava lá, tipo, você viu que tinha lá uma pessoa falando 10 minutos de diversidade e inclusão e é importante para a empresa, entende? Então eu sabia que aquilo não era sólido, mas era o que a gente podia fazer com o que era dado, entende, Pri? E parecia que era a porta de entrada para um voo longo. E para alguns lugares foi um voo longo não, porque a gente ainda está iniciando esse voo, né, Pri? Mas para um voo que era de constância, sabendo que era step by step, que era, sabe, andar por andar, passo a passo, entende, minha amiga? Então, quando eu vi isso assim, eu falava, gente, que fragilidade de trabalho construído. Não por nós, porque era o que era dado e a gente fez o que era possível com o que era dado, entende? A gente transformava 1 em 1 milhão. Dentro do que era dado, era mágico, não só a minha consultoria, mas várias consultorias, pessoas de modo individuais, pessoas trabalhando dentro dessas empresas e que continuam lá dentro, entende, Pri? Mas eu falava, gente, a gente não pode deixar isso acontecer, entende? Porque a gente está falando de pessoas. Eu trabalho com empresa que 90% da mão de obra dentro da empresa são computadores, só 10% são pessoas. Mas mesmo nessas empresas, ainda tem 10% de pessoas criando esses algoritmos. Só que do outro lado de consumidores, pelo menos até hoje que eu saiba, são sempre pessoas. Então, do outro lado, são sempre 100% pessoas comprando. Então, uma empresa que fala que não gosta de diversidade, não é nem que ela não gosta só trabalhando com ela, não gosta nem daquilo que representa, gosta enquanto tiver seu produto e serviço sendo vendido, né, Pri? Então, este lugar, sabe, agora ter que trocar, e eu me nego a trocar palavras, entende? Sim. Eu me nego a trocar de falar de felicidade no trabalho, porque para mim é tão mentiroso você falar, gente, se não respeita a diversidade, vai acreditar felicidade no trabalho, sabe, Pri? Então, dentro desse lugar, eu falei, gente, vou sair disso, né? Tô fazendo as palestras, mas agora muito mais voltadas para a gente justamente refletir sobre esses novos olhares, entende? De como a gente tem que ter cuidado com os futuros que vêm pela frente, independente, isso eu não estou falando de direita e esquerda, de nada disso, mas com os olhares que tá vindo, com a velocidade das coisas, que eu já tinha um olhar pensando muito sobre isso, e foi ótimo ter feito isso de barco, né, Pri? Voltando daí para as férias lá, porque eu demorei para chegar daqui, fazendo a travessia até Valência, onde eu fui, né? Então foram 3 semanas, foram 21 dias de travessia. Né? E você começa a entender que as distâncias, porque a gente começa a achar que é tudo muito rápido, que é tudo muito perto, que os Estados Unidos é logo ali, você vê que não. E daí quando eu voltei, volto em 12 horas de avião, no mesmo trajeto. E eu falo, gente, como o tempo é muito relativo dentro disso, né? Como a gente perdeu a percepção de proximidade, como a gente perdeu a noção de distâncias, como a gente perdeu a noção, inclusive, de quem a gente é dentro dessa velocidade, desse time absurdo de autorreflexão, entende, minha amiga? Então, foi ótima viagem. Primeiro porque eu me encontrei, comecei um estudo que eu queria fazer há muito tempo, agora eu estou estudando também finanças descentralizadas, questão de Bitcoin, de novas moedas, de novas alternativas, inclusive, que eu gosto muito, porque eu falo, gente, como é que dentro de um sistema financeiro, investe, né? Como que dentro de um sistema financeiro você consegue ter uma moeda tão forte como o Bitcoin, né? E dentro de uma estrutura descentralizada, que não depende de banco, que é gerida por ela mesma, entende? Então ele conseguiu furar essa bolha, se mantendo com seus altos e baixos, mas sempre numa crescente. E falo, gente, está me interessando muito isso, né? Não pelo lado matemático das coisas, dos ganhos, lógico que é bom, porque é mais uma fórmula de investimento, mas principalmente de como funciona a arquitetura, né? Como ela é arquitetura e como ela conseguiu quebrar algo que era impossível. Porque como que quebra o capitalismo dentro disso? E uma moeda como Bitcoin quebrou essas finanças, esse sistema descentralizado, entende, minha amiga? Então, eu tenho me interessado muito, porque eu trago essa mensagem para a minha vida, de como a gente quebra esse sistema, porque a gente não pode ficar mais na dependência, seja de um país, de uma pessoa que assume, sem mais nem menos diz não vou. Eu já tinha essa preocupação nas empresas que eu trabalhava, que eu falei, gente, vocês não podem deixar isso aqui, tem que estar no DNA da empresa, quando a gente fala desse assunto. Não pode ser um CEO que acha que isso é mimimi e outro que acha que é importante, porque daí você não tem a constância que faz criar o hábito. Né? A constância que edifica o pensamento, porque a constância através da convivência vai mostrar, tipo, nossa, eu trabalho há 1 ano com essa pessoa trans e para mim tudo que era trans estava na rua e não sabia falar, mas é uma pessoa tão incrível, que coração bom, inclusive a madrinha do meu filho, como tem várias histórias que me passam, entende, Pri? E falava, gente, e o que deu isso? A convivência. Cultura, não foi a palestra, lógico que adiantou a palestra da Maitê, porque teve o primeiro clique, mas depois foi a convivência com aquela pessoa lá dentro que mudou, entende, Pri? Então, perder essa grandiosidade para voltar para um lugar
de um discurso único, que eu acho sempre perigoso. Eu sempre tenho medo da história única quando ela é contada. Então, por isso que eu estudo muito sobre o movimento negro, sobre o lugar das nossas origens, entende? Da questão indígena que a gente tem no Brasil, etc. Porque é importante a gente entender essa base, porque senão a gente começa a perder achando que, tipo, não, o Brasil foi descoberto. Não, invadido. Vamos estudar as palavras, não só porque elas têm força, mas para a gente entender, ter a real noção do que acontece. Isso tem me ajudado muito até a entender o que eu quero fazer em termos de palestras. Sim. Você está endereçando essa frustração de uma maneira produtiva. Produtiva. O site, dê para trás e dê para frente, é muito legal. Vai ser tipo aquela lista online das influenciadoras que são ruins de trabalhar. Sim. E eu acho isso sensacional. Sim. Então, é isso. Isso também querendo saber o que eu quero fazer. Porque eu vinha fazendo muita coisa. Sabe quando você vai, não no piloto automático, porque eu nunca gostei de fazer palestras iguais. Então, tinha gente que via, por exemplo, eu já fiz 3 TEDx, né, Pi? E daí, por exemplo, tinha gente que via um TEDx e falou assim, a gente quer que você venha aqui na empresa, mas para fazer aqui esse TEDx que a gente ficou apaixonado. Eu falei, gente, mas daí eu faço um preço mais barato e vocês exibem o TEDx. Não seria melhor, assim? Primeiro que eu não gosto de me repetir. Segundo que, tipo, puta, já tem o TEDx feito. E segundo, o que aquilo vai influenciar na empresa no momento que está. Me interessa muito mais entender isso. Então, quando a pessoa fala, não, você já foi indicado, eu queria igualzinho, que não sei o quê. Eu falei, mas vocês são iguais? Porque eu já não sou mais nem igual. Foi 1 ano atrás que eu fui lá. Tanto que eu nunca autorizo palestra minha para ser mantida por mais de um ano. Por muito tempo. Porque já não te representa mais. Porque já não sou mais aquilo. Né? Eu tenho que rever aquilo. Né, para fazer uma nova, sabe, Pri? Pergunta mesmo, legítima. É sinal de imaturidade da empresa em relação à questão trans te chamar para contar a sua história? Toda vez? Ou não? Não. É uma Hoje em dia não necessidade... chamam mais, né? Hoje em dia não chamam mais. E eu também não faço mais. Mas teve um momento que eu parei também de... Eu quando ia fechar, logicamente, nossas conversas que a gente tem, anteriores... para entender a cultura organizacional, para entender primeiro o que eles querem, por que me chamaram, depois como que é o momento da empresa e o objetivo final, porque eu falo, gente, tem que começar com isso, mas não pode terminar com isso. Porque senão fica uma palestra bonita que é lembrada por 2, 3 dias, que emocionou, que chorou. Mas o que a gente usa? Porque vai ter muita energia sendo produzida. Que processo a gente inicia a partir desse evento? Para não ser só um evento. Usar essa energia para quê? Né? Por exemplo, vocês vão ter agora um censo. Então, vamos usar essa energia para que mais gente entenda a importância de entrar dentro do censo e preencher esse censo. Que não é um mimimi que você vai ali. Entender a importância, por exemplo, de preencher um censo. Ou, tipo, a gente vai fazer agora, por exemplo, um sistema agora de inclusão de pessoas negras. Então, vamos focar isso para que elas entendam e elas se sejam a gente. Então, vamos tentar aumentar o número de pessoas aliadas. Eu não gosto nem dessa palavra, mas de pessoas aliadas, de pessoas que realmente vistam a camisa, mesmo não sendo pessoas negras. Vamos fazer aqui dentro, por exemplo, o movimento de pessoas negras que você tem aqui, o grupo ou de afinidade de vocês de pessoas negras. Quantas pessoas brancas participam? Nenhuma. Eu falei, por quê? Porque senão fica um monte de gente negra falando para pessoas negras que normalmente já estão letradas. Porque se existe racismo, normalmente, não sempre, né? Porque o racismo é tão forte como transfobia, outras coisas, né? Que misoginia contra tudo, que, por exemplo, tem pessoas pretas que praticam, não são racistas, mas que praticam ações racistas, entende? Porque é um sistema maldoso para todo mundo entrar. Então eu falo, então vamos fazer com que pessoas brancas participem, porque é branco que tem que estar ouvindo. Homem tem que estar no grupo de gênero. Primeiro que a gente não está falando, quando a gente fala grupo de gênero, eu falei, bom, de gênero, ninguém diz de gênero feminino, mas é só mulher participando quando você vai falar de gênero. Por que homem não está aqui dentro? É porque eu achei que aqui falava sobre trocar fralda. Eu falei, mas mesmo se fosse, você tem que aprender. Mesmo que fosse, quando vai amamentar, você tem que aprender a não sexualizar uma mulher amamentando. Você tem que ser educado para isso, se a tua família não te ensinou. Então, não existe problema de homem e de mulher. Os problemas de mulher, na sua totalidade, são causados por homens, na sua grande maioria. Então, começa a entender e fazer esses processos de mudança. Então, quando eu chego na empresa e comecei a falar assim, eu falei, gente, acho que a minha história, que no começo foi muito importante, eu fui achando formas diferentes de também pensar, e isso eu comecei muito antes até das empresas, porque eu começava a ser chamada para programas de coisa, querendo saber a minha história, e eu já fui em Jô Soares, Pedro Bial, Luciana Gimenez, já fui em tudo que é programa possível e imaginário, entende, Lu, de televisão, contando história, que eu não aguentava mais ouvir. Eu falava, gente, mas é só dar um clique lá que a do Jô tá salva no YouTube, gente. Por que eu vou repetir sobre isso? E daí eu comecei a aceitar, e daí eu comecei a não aceitar programas que pareciam incríveis, que tinham uma visibilidade super grande. Eu falei assim, gente, só vou fazer se vocês pensarem
um outro jeito que eu não tenha contado. E foi legal quando eu soltei isso para as pessoas, porque aí, por exemplo, chegou o Canal Brasil e falou assim, mas a gente queria fazer. Eu falei, não tem interesse. Quer dizer, tem interesse, acho incrível, já vi vários, a Márcia, a Laerte, todas minhas amigas já fizeram, que era o Liberdade de Gênero na época. E daí eu falei, então, vocês têm que pensar de um jeito que não foi feito. Daí eles voltaram, foram com essa minha, não vou participar, só se tiver alguma coisa, e falaram assim, Maitê, a gente não achou nenhum programa da tua família falando sobre a tua transição. Falei, aí temos uma outra versão da história. Sim. Aí é outra pessoa contando a história da Maitê, mas de quem viveu do lado de lá, perto da Maitê. E eu falei, agora vocês têm uma outra tarefa, que é vocês irem atrás da minha família, porque eu não vou atrás delas, porque minha família sempre me deixou muito à vontade para aparecer e falar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas não são obrigadas. Eu lembro quando foi no Jô, que queria entrevistar meu pai, porque eu falo muito do meu pai, porque sempre foi a figura fundamental na minha vida, né? E continua sendo aí nas conversas que a gente tem. E daí queriam falar com meu pai. Daí meu pai falou assim, Maitê, eu não me sinto bem, Maitê. Mas se não, por exemplo, se ele só tiver entrevista, se eu for, eu vou. Sim. Né? Porque ele queria que eu fosse no Jô. Sim. Ele sabia, ele viu meu olho brilhando, ele sabia da importância do Jô Soares na época, de se sentar ali no sofá do Jô e tudo tal. E eu falei, pai, não. A vida inteira você me ensinou que ser livre é a gente poder fazer o máximo de coisa que a gente possa fazer, pai. Então, eu não vou querer que você que me ensinou isso vá num lugar, mesmo que seja para me ver feliz, é um lugar que você não quer, pai. Porque meu pai era a pessoa que não queria nem celular e foi realmente a vida inteira sem celular na mão. Então, eu falei, não vou. Se não tiver Jô, eu vou em outro lugar, tudo tal. E aceitaram ser meu pai. Daí, quando teve essa daí, eu falei, bom, vocês vão ter uma tarefa, porque minha família, ao contrário de mim, não é nada exibida. E passei o telefone da minha mãe, do meu pai, não sei o quê, aceitaram fazer e fizeram um programa de maneira diferente. Então, quando tem um olhar diferente, fiz um agora, acabei de fazer um reality, né? Que foi maravilhoso, que se chama Sob Sua Pele, não sei se chegou a ver. Vi. Né? Que a tatuadora. A tatuadora, né? Que são duas tatuadoras maravilhosas, a Raquel e a Margarita. Vai começar a temporada 2, inclusive assisto o meu lá. Que daí falaram, Maitê, a gente quer contar a tua história, mas através das relações que você tem no teu corpo, das cicatrizes que você tem. Você tem vontade de fazer uma nova tatuagem? Eu sempre tive, me inscrevi no programa quando saiu e falei, eu tenho vontade de fazer, porque são muitas marcas e durante muito tempo eu não quis cobrir essas máscaras. Né? Eu só tinha o meu olho nas costas, que você lembra, né? E daí eu falava, gente, eu não quero cobrir, porque eu tô cansada de cobrir coisa para ser aceita, de me maquiar para aparecer, de não sei o quê. Né? E falei, gente, mas agora eu queria. Porque tem algumas coisas que eu falei assim, gente, essa aqui, não queria esconder, então não queria nada que fosse coisa, mas eu queria que só quem chegasse muito perto, que eu deixasse, soubesse e perguntasse, conta a história disso para mim. Não queria que fosse mais tão pública algumas delas. E expliquei isso para elas e fiz, entende? Então, eu contei minha história através das minhas marcas e cicatrizes, sendo que eu nunca tinha feito isso. Então, hoje me interessa contar minha história se for sobre outros olhares, de coisa que eu não tenha dito, ou de um momento que eu esteja vivendo. Então, você que está nos assistindo agora, tem uma tarefa, uma lição de casa, vá pesquisar a história de Maitê, você vai encontrar de montão. De montão e várias coisas. E na empresa eu comecei, a partir disso, eu comecei a dizer não. Eu falei, gente, mas o que tem a ver minha vida? Sabe? Quando eu vejo que é importante, como um recorte da minha vida, tipo, falar de empregabilidade, da dificuldade, daí inserir um porquê, um motivo, daí eu pego um clique dentro disso, entende, minha amiga? E transformo isso, aí tudo bem. Agora, a minha história de vida, de não sei o que, essa lição da Maitê é fundamental para nós palestrantes, porque a gente tem perrengues na vida e a gente passa por superações. E quando a gente é muito apaixonada pela nossa dor, pelo nosso perrengue, pela nossa superação, a gente fica supervalorizando isso e acha que a palestra vale milhões. Sabe? E isso é um punhetelling, não é storytelling, entendeu? E tem data. As pessoas chegam uma hora que elas cansam, elas não podem sentir pena de você, elas só conseguem te admirar ou ter pena. Elas não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou formas diferentes. Eu lembro que eu fiz, nem sei se você estava nessa, que foi uma palestra que eu fiz para a Ana Fontes, lá para um evento da rede. Você foi essa? Você me fez rir e chorar. Da Rede da Mulher Empreendedora, bandida, tudo tal. Acabou comigo. Que eu deixei tudo mais escuro, não sei o quê, tudo tal. Sim. E daí eu cheguei, foi essa que você viu do escuro? Foi do escuro? Porque daí eu cheguei e falei assim, gente, a primeira coisa, quando já me vem, já tem 500 mil ideias. Qualquer pessoa, né? Mas eu, como tenho essa vida mais conhecida, etc., as pessoas já veem a roupa que eu tô vestida, como que eu me comporto, já vê a mão da pessoa, a cor que você usa, porque tudo, né? Nosso corpo não tudo fala, comunica, ele grita, né? Porque o corpo fala, eu falei, não, ele berra, né? Nas coisas que a gente fala, nas omissões, nas concentrações, etc. Eu falei, gente, eu vou fazer uma palestra, que daí foi também contando minha vida, mas eu falei, eu quero todo mundo no escuro, eu quero que me escutem. E eu vim com o microfone falando. Nessa palestra, eu vim totalmente em blackout e vim falando. Tipo, olha, gente, eu sou uma pessoa que não sei o quê, tudo tal, e que não sei o quê. Contei minha palestra, mas eles não sabiam, eles escutavam a voz vindo e não me viam.
Sim. E no final eu vinha falando tipo assim, eu sou essa pessoa. Em nenhum momento e talvez tinha... se vocês tivessem me visto, vocês talvez já tivessem pré-julgado alguma coisa, seja alguma coisa que você viu, da coisa que você criou, do que te remeteu, que você fez referência a algo. Então também me interessa testar, às vezes a mesma coisa, só que formatos diferentes, que era aquilo que a gente estava falando. E foi sensacional, porque em nenhum momento tinha autocomiseração. Uhum. Em alguns momentos, inclusive, a gente até percebia que ela falava sorrindo, porque ela conseguiu extrair graça de episódios trágicos. E que demorou tempo, viu, gente? Porque você transformar a tua dor em algo de potência também é muito difícil. E rir é o último estágio da ressignificação de qualquer coisa. Quando eu rio de qualquer coisa, eu sei que tá tudo bem. Curou. Eu só não consegui rir das 2 situações de violência sexual que eu passei, que essas até hoje eu não consigo fazer piada, mesmo depois de muita terapia. Sim. E eu não consigo transformar isso em algo que... E queria conseguir transformar, é uma luta que eu faço, mas eu não consegui ressignificar. Então é um lugar que quando eu falo, eu lembro do toque, eu lembro da corda, eu lembro amarrada na banheira, eu lembro. Sim. É presente no meu corpo, entende? Eu queria fazer, já pensei até em fazer dessas de como é que a gente fala, você faz de terapias passadas, que você fica de regressão e também de que hipnose. Você faz hipnose. Sim. Porque talvez eu conseguisse desvincular disso, porque eu falava, gente, eu tive ótimos relacionamentos posteriores, ainda bem, tudo. Eu falava, gente, por que continua esse cheiro? Por que eu continuo? Eu sinto apertado da corda, Pri, sabe? Então eu não consegui ressignificar, que foram as últimas coisas. O resto eu consegui transformar, que nem a gente brincou um pouquinho antes, perdão pra vocês aí, que não é palavrão, mas quando a gente consegue transformar as merdas da vida em adubo. E neste adubo das merdas que a vida faz, e não faz só comigo, faz com todo mundo, plantar a nossa melhor semente. É isso mesmo. E quanto mais enterram essa semente, porque é uma sociedade que não faz isso comigo que sou trans, faz com todo mundo, entende? É uma sociedade que não diz que você é potente, que você é capaz. Ela diz, você não pode, você é incapaz, isso não é pra você. Você isso não é direito aqui. teu. É uma sociedade dos nãos. E se você não tem uma família que faça o contraponto e digo, não escuta, você é foda, você é a melhor que tem. Se você não tem uma família que te diz isso, e depois um colégio, uma escola, um grupo lá que deveria ter apoio, um grupo de amigos que você faça, de um clube, etc., você começa a acreditar nesses nãos. Você começa a achar que você é essa merda. Então, tenha em você essa chance de ressignificar, porque quer dizer, vai dizer para todo mundo, entende? Porque a vida vai dizer que não, vai te colocar para baixo. Então, se você não tem ninguém, seja você esse teu lugar de apoio, entende? E como que você consegue isso, entende? É se conhecendo, não tem outro caminho. Durante muito tempo, ser uma pessoa trans, para mim, foi sinônimo de pecadora, de suja, de maldita, porque eu venho de uma religião, de um colégio religioso que esteve a vida inteira lá no Curitiba, colégio Bom Jesus. Então, religião para mim sempre foi um lugar de tipo, né? Olha, não dormirás com outro homem, olha, não sei o quê, apontando, olhando para mim, e não pode se vestir, porque isso aqui, sabe, Pri? Então, era muito nesse lugar tolhedor, né? Então, quando eu venho deste lugar de desconstrução, sabe, Pri, é muito difícil você voltar a acreditar, tanto que eu tentei a primeira vez suicídio com 13, depois com 15 anos, minha segunda tentativa de suicídio, mas é escutar. Então, o que para mim sempre foi um lugar de dor, de ser uma pessoa trans, que eu não queria ser como minha irmã. Né? Eu falava assim, gente, não tem esse lugar, mas me levou na potência, porque só por ser trans que eu pude conhecer lá o fundo do poço, porque eu cheguei mais do que o fundo, né? Peguei uma pazinha e falei, vamos um pouquinho mais, porque não é aqui para te jogar lá embaixo, entende, Pri? E neste momento eu comecei a fazer contato com pessoas que me abriram, e eu saí do lugar do vitimismo, mesmo sendo vítima, para um lugar de entender que tipo assim, porra, mas e o que eu faço com isso? Porque o importante não é, sabe, o que é a vida. A vida escracha com a gente, joga pra cima e pra baixo, tipo uma montanha-russa toda hora. O grau de inteligência é quando você descobre o que você vai fazer com o que a vida tá fazendo de você. E aí não tem retrocesso, você não consegue recuar, né? Depois que você vê isso e despertou pra isso, você entendeu o seu lugar no mundo. E foi ser trans que me levou pra esse clique. Sim. Porque eu pude parir. Porque um dos meus TEDx é isso, né? Que é dicas pra parir o ser humano que você nasceu pra ser. Isso é incrível. E porque todo mundo nasceu. E a gente já nasce com um monte de pré-coisas, né? A gente não escolhe o nosso nome, não escolhe não sei o quê. Algumas famílias ainda têm com quem você vai casar, a profissão que você vai seguir, cor que você tem que gostar. E é uma religião que você vai ter que seguir, um time de futebol que você vai torcer, né? Então a gente já tem isso dentro. Em famílias mais, outras menos, algumas coisas, mas você já tem alguns que eu chamo de adesivinhos que são colocados. Libertar-se desses adesivinhos, porque se você não se liberta, você não sabe de fato quem é você. É tipo folha de depilação que você bota. Você puxa, se você deixa muito tempo, dói, rasga a pele, fica, sabe, aquele vermelhão, etc. Mas você só sabe quem é você na essência quando você puxa.
Porque a partir disso você vai dizer, puta, mas eu não era isso. Eu fui isso porque colocaram em mim. O quanto é de você. Então, ao mesmo tempo que ser trans foi muito opressor, foi o que me libertou para fazer esse parimento, que é doído. Sem dúvida. É por isso que a mãe chora no parto, berra, porque tá rasgando. Parir é doído. Mas é o único jeito que eu sei que existe, entende? Pra gente poder ser quem a gente é. E aí, eu descobri esse clique, entende? Porque eu falei, gente, eu posso fazer isso da minha história, potência para além da minha história. E aí fica a dica para você também, dentro disso que você falou. A tua história por si mesmo, por mais incrível que seja, ela é a tua história. Agora, o que com essa história pode ser de uso coletivo para que isso se torne potência revolucionária? E o que é potência revolucionária? É você plantar sementes em lugares que parecem seco. É você ser água em lugar que tá tórrido, tá sem nada. É você fazer, e aí não é uma definição minha, uma definição que eu vi sobre liderança da Luísa Trajano, que eu gosto bastante, que ela falou, líder não é quem manda, isso é chefe. Líder é quem inspira no outro coisas que ele nem sabe que tinha dentro dele, que tem a ver com esse parimento. Líder, é por isso que líder tem que ser humano. E é por isso que quando você vem falar que, tipo, não acredita em humanidade no trabalho, que liderança você vai ser? E é por isso que essas empresas, para te recontratarem, vão ter que pagar muito, fazer muito meia-culpa e muita ação. Muito caro, corrigir. Porque agora só se for bem fundamentado. Agora não vai ser mais só o letramento. Vocês vão ter que ter um plano sólido para estar fazendo o trabalho de vocês. Um plano que não fique dependendo de CEO que entra e sai. Um plano que não fique dependendo se isso é mimimi ou se isso é importante. Vocês vão ter que ter um plano solidificado. E isso custa. Vocês vão ter que ter um programa não só a curto prazo, a médio e longo prazo para que seja edificante. A gente só muda se houver uma construção, se houver um contato, se houver constância. E vão ter que te ganhar nisso. Se eu não estiver trabalhando com isso, mas dessa eu estou trabalhando como nome digital, fazendo minhas aplicações em Defiverso, né? Que eu trabalho em finanças descentralizadas. Eu nem sei se eu vou trabalhar de outra coisa e trazer para minha palestra esse outro olhar que também tem sido muito rico, entende? Porque não sei se eu vou querer falar mais de humanidade, porque eu não consigo trabalhar em coisas que eu não acredito. Sim. Me falta verdade, entende, Pri? E eu continuo acreditando no humano. Né? E eu sempre falei que a gente não tem empresa ideal. Eu sempre falei, por mais incrível que fosse a empresa. E a gente não tem empresa ideal porque a gente não tem humanos ideais. Eu acredito muito nisso. Por isso que o meu trabalho vai ser continuar preparando humanos. Mas realmente com empresas, Pri, eu não sei o que vai ser. Não sei. Você já falou de várias baboseiras que você pegou aí, ouvindo. E esse é o momento baboseira. É a hora que a palestrante conta qual foi a maior baboseira que ela já ouviu de outro palestrante. Fala uma aí. Puta, baboseira. Eu vou contar a minha mesmo, né, porque eu sou bem furada, né? Eu lembro que eu tava... A gente fala baboseiras às vezes. Eu tava numa das palestras que eu fui dar. Foi a primeira palestra, inclusive, que eu dei para pessoas com deficiência. Que era de várias deficiências variadas e tudo. E foi aqui em São Paulo que aconteceu. E eu sempre termino minha palestra com uma frase, que normalmente não é minha, porque eu acho que pessoas inteligentes conseguem sintetizar, e eu sou muito prolixa ainda, e é um trabalho meu, é uma dos meus pontos que eu tenho que sempre estar em busca de melhoria, é ser mais sintética, sabe? Porque eu acho que a mensagem ganha força. Então eu falo, gente, como é que a pessoa conseguiu fazer tudo que está naquele artigo numa frase que eu falo, gente, a pessoa é muito, sabe, quem consegue fazer um poema, aforismo, né? Um aforismo, ou um Paulo Coelho que conseguia fazer aqueles haikais, né? Um Leminski, aliás, que fazia aqueles haikais, Paulo Coelho, o Leminski que fazia depois que veio o Paulo, mas fazia aqueles haikais concentrados, que eu falava, gente, é uma poesia em 3 frases, em três palavras, né? Então, eu tava lá, e eu sempre termino com uma frase, tudo tal, e por coincidência eu terminei com uma frase que eu gostava muito, né? Que hoje em dia eu não gosto mais, gosto da pessoa, tudo. Que é a frase que quem trabalha com diversidade e inclusão vai saber, que é aquela que diz, né? Diversidade é quando a gente chama as pessoas para mesa. Inclusão é quando a gente tira elas para dançar, né? Que é da Super Verna Myers, para quem não sabe, que durante muito tempo aí cuidou de diversidade e inclusão na Uber, na Netflix, tudo, né? E ela falava essa frase. Daí eu fui nesse lugar e falei, gente, essa frase é ideal para falar aqui, tudo tal. E sempre que eu falava essa frase em alguns eventos, tudo tal, todo mundo, não sei o quê, maravilhosa, não sei o quê, tal. Porque eu fazia todo o mise-en-scène. Daí, no final, eu tava lá para terminar, tudo tal, eu falei assim, gente, o negócio é o seguinte, diversidade é quando a gente chama as pessoas para mesa. Mas inclusão, que é o mundo que nós desejamos, é quando nós tiramos para dançar. Daí aparecia a Verna atrás, para ver que não era a minha frase, não sei o quê, e nada de aplauso. E eu não tinha nada preparado para depois, porque sempre aquele é o grande finale.
E aí já vai uma dica, nunca tem um final só. Mas, tipo, nunca tenha isso como única alternativa. E por isso que eu falo que foi. E eu, na hora, falei, gente, poderia ter saído. Sim. E eu penso muito rápido, se eu falo rápido, eu penso muito rápido também. Mas eu preferi perguntar, falei, gente, parece que vocês não gostaram. No microfone. Alguém quer falar do porquê não gostou? E era o fim da minha palestra antes, né? Com aplausos, e eu ia sair. Que corajosa você! Alguém quer falar alguma Pediu coisa? Feedback. E a pessoa, No uma palco. pessoa que estava ali na frente, chegou e falou assim, Maitê, que horrorosa. Eu falei, horrorosa? Achei tão linda, uso tanto. Você pode me explicar por quê? Porque ela é invasiva. Eu falei, mas invasiva como? Ela falou assim, imagina, Maitê. Você convidar já uma pessoa para sentar na mesa, você nem pergunta se ela tá bem, não sei o quê, você já chama ela para dançar, sem perguntar se ela gosta daquele ritmo. Se é uma pessoa low profile e tímida, que ela nem gosta de dançar. Você não tem nada de generoso nisso, Maitê. Que coisa invasiva. Eu falei, gente... E a pessoa começou a falar um monte de coisa. Eu falei, gente, que horrorosa. Ai, Verna, um dia eu vou te encontrar pessoalmente e vou te dizer que a tua frase me ajudou durante muito tempo. Mas não sei o quê. E no final, que a pessoa falou isso... E eu já tinha dado 2 outras gafes nisso, então foi péssimo. Então foi uma coisa que me constrangeu muito. Porque como foi a primeira vez que eu tinha palestrado para um grupo de pessoas com deficiência, toda hora na minha palestra eu ficava assim, vejam bem. Ah, sim. Eu falava assim, gente, é deste tamanho. Metade não enxergava que tamanho que era. Entende? Várias coisas nos meus slides não correspondiam. Porque eu mostrava coisa lá, tudo tá, ó, agora vou passar um filme. E eu não fazia descrição do que estava sendo passado neste filme. Então tinha sido um banho que no final foi de um grande aprendizado que eu falei. Eu nunca tinha perguntado antes como palestrante, por exemplo, quem que era o meu público. Se ia ter público de baixa visão, se ia ter público com dificuldade de qualquer dificuldade de acessibilidade para o material que eu ia passar. Eu não perguntava. Ganhou um outro lugar Tremendo depois disso. Um aprendizado. Tremendo. E de uma baboseira que eu falei de não ter pensado, que eu poderia ter pensado, que eu poderia ter articulado, já sabendo quem era o meu público-alvo. Mas eu achei que dava para sempre ser assim. E não dava, entende, Parabéns Pri? pela sua coragem de pedir feedback no palco. Foi. Sensacional. Bom, e o momento chupa-mundo? Que é aquele momento em que você falou, caramba, acho que eu sou boa nisso. De fazer palestra. Acho que eu sou boa nisso. Na Bom, você é primeira atriz, já, né, isso. Pri? Você é atriz e, claro, você já tinha familiaridade com palco. Mas palestra Mais é ou menos um que eu outro fui ser tipo de atriz. palco. Mas eu fui buscar o teatro para me ajudar, porque eu não sou como era hoje. Eu não falava. Eu não gostava que as pessoas me vissem. Eu não gostava de sair à noite quando tinha muita luz. Eu achei Eu que o ficava teatro tivesse vindo escura. antes. Não. O teatro veio depois, porque eu era muito traumatizada de ver pessoas, Sim. porque eu sabia do julgamento das pessoas e sabia que elas eram extremamente cruéis. Então, o teatro veio como forma de libertação, inclusive, para eu poder falar comigo mesma. Para eu poder me escutar enquanto essa essência, porque não achava nada de bom em mim. Organizar entende? a narrativa. Para organizar a narrativa. Então, o teatro veio num outro lugar, que depois foi libertador, que eu pude conhecer personagens, dentro desses personagens, falando que eu não precisava ser uma coisa só, de eu até falar, esses dias eu falei num livro, lá tudo num livro, um livro que já falei há 500 anos, mas o livro saiu agora, tudo tal, que eu falei, olha, eu nasci Alexandre, me construí como Maitê, e hoje não é nem Alexandre nem Maitê, porque eu tô nesse processo de construção, até porque a Maitê que eu construí foi baseada nas mulheres que eu conheci naquela época. Hoje em dia são outros N mulheres que eu conheço. Até a minha visão dessas mulheridades, do mundo, de tudo mudou e ainda bem. Sabe? Então eu não sei quem que eu vou explodir, entende? Nesse final, num dos finais de uma série que eu fiz de televisão, tudo, que foi incrível também, que foi pro Jorge Bispo, onde foi a única que eu saí nua, porque, e é lindo o trabalho que ele faz, tudo, que chama 302 o nome do programa, lindo, assistam esse programa também, dessa série do Jorge Bispo, que são mulheres que, você assistiu, né? Metade ali é você com roupa e outra metade sem roupa, pra você ir, sabe? É um fotógrafo lindo, agora tem um 502 que é com homens também, a gente vê a fragilidade dos homens quando eles tiram a roupa, aquele discurso do empoderamento, que aqui a gente pode usar, que não foi boicotado, mas esse discurso do empoderamento, quando o homem tira a roupa, porque aí fica o tamanho do pênis, e o pênis tá mole, e não sei o que, tudo, ele vai pro canto, ele começa e fala, gente, cadê aquele homem poderoso? Sabe? Então é muito legal isso. E ao mesmo tempo tem num desses programas, um amigo meu, que é o Dudé, que é um cara que não tem os braços, tem as pernas, tudo. Ele quando tira e fica mais à vontade ainda, porque ele tá tão acostumado a lidar com aquele corpo como potência revolucionária, sabe, Pri? Então acho que dentro deste momento que você perguntou, do momento que eu descobri, sabe, Pri, do Chupamundo, foi já com 18 anos, quando eu dei minha primeira palestra para contar a minha história, e era um grupo totalmente aleatório, então tinha desde professoras, não sei o quê, não era um público só LGBT, tudo tal.
E eu vi na plateia uma senhora que chorava. Eu tinha 18 anos na época, essa senhora devia ter seus 60, 55, 60 anos por aí, não sei, não perguntei a idade dela, mas ela chorava muito. E eu falando, gente, e eu ficava, eu tipo, nossa, né? Não sabia, porque a gente sempre quer ver as pessoas rindo, não sei o quê. Pra lidar com o choro na plateia é muito difícil. Sabe? Porque você não sabe em que lugar toca. Eu não vou fazer uma terapia, não é um psicodrama aquilo ali. Que conteúdos que eu baguncei, que agora eu vou entregar essa pessoa pra vida. Então me dá meio que um BO, entende, Pri? Sabe? Por isso que eu tento juntar um pouco do humor, até quando eu vou falar de tragédia, pra fazer essas nuances de alto e baixo, pra tentar que a pessoa fique equilibrado, sabe, Pri? Porque se você deixa só aquilo ali, sabe, Pri? É aquela história, você não pode mexer no defeito, porque às vezes é aquilo que tá alicerçando a pessoa. Você não tem tempo de botar outra coisa, não mexa, não atrapalhe. Dentro disso, essa senhora foi, não sei o quê, no final chorando em lágrimas, que ela falou, não consigo falar, não sei o quê, você pode me passar só teu contato. Me abraçou, um abraço que fazia tempo que eu não sentia, né? Poxa. Tipo, de muito tempo. 2 dias depois chegou na época não tinha e-mail, não tinha nada ainda, tudo tal. Chegou uma ligação telefônica em casa, que eu tinha passado meu telefone, ainda era de fio, telefone, tudo. E daí ela chegou, tudo tal, falou, olha, eu sou a senhora que não sei o quê, tudo tal, eu queria marcar um café, tudo tal, você podia ir. Fui no café e ela me contou, olha, eu tenho uma neta que eu tenho certeza que é trans. E eu eduquei minha filha muito mal. Minha filha não está preparada para receber esse tesouro. E eu quero saber, e por isso que foi tão importante, e eu achava até, tipo, será que é uma pessoa trans? Ela se identificou como trans, porque eu achei que minha história, como era só da minha história de vida, tinha tocado nisso. E dela me contou, eu quero não ser invasiva, porque essa minha neta tá com 13, vai fazer 14 anos, mas ao mesmo tempo eu quero que essa neta, quando quiser falar, porque eu sei que ela não vai ter apoio na minha filha, ela saiba que possa contar comigo como porto seguro. E ela conseguiu fazer isso na vida dela. E ali eu entendi que não é sobre a nossa história, em como a nossa história gere pontos de contato para as pessoas se modificarem nas suas buscas de encontro a si mesmas ou de serem ponte para que outras pessoas possam ser elas mesmas de maneira mais fácil, menos tortuosa e, quem sabe, um dia prazerosa, que eu acho que a gente está longe disso, né, Pri? Mas nesse momento eu entendi que isso era muito potente, mesmo eu não entendendo a potência que esses discursos iam tomar, de saber que eu ia trabalhar, né, eu já passei por mais de 2.800 empresas. Nossa, é muita coisa. Né, Pri? Isso é se colocar a serviço, né, Maitê? De se colocar a serviço. Como uma missão mesmo, entende? Então eu gosto do que eu faço. Por isso que eu falei que eu não gosto de repetir, porque eu gosto de... Cada palestra que eu faço uma pergunta. Como que eu me sinto com relação a isso que estão me pedindo dentro dessa construção que está sendo feita? Não tem uma palestra que eu não coloque o meu parecer sobre algo. Eu não fico isenta. Eu não sou uma pessoa que venho trazendo teóricos. Não é curadoria de conteúdo. Eu trago os teóricos e a gente vai falar sobre esses teóricos, sobre essas teorizações. Ou seja, quem te contrata não contrata uma palestra sobre diversidade, contrata a Maitê. Eu não falo só sobre diversidade, né? Eu falo sobre humanização, eu falo sobre processos, eu falo sobre trocas, eu falo sobre inteligência artificial. Eu tenho 3 MBAs, acabei de terminar um agora justamente sobre neurociências e ambientes corporativos. Então eu falo, né, tenho também sobre inclusão, sobre impactos positivos de sustentabilidade. Então eu tenho 3 MBAs que me levam a pensar de que maneira que esse material que entrou vai digerir aqui dentro e vai ser colocado a serviço, entende? Então, eu sempre me uso como meio entre as coisas, que é o que a Transemprego faz, ser ponte entre talentos e empresas que se dizem meritocráticas. E eu estou te levando ótimos talentos. Se você é meritocrático, com os melhores perto, estou trazendo a Transemprego para isso. Então, criar projetos que eu consiga fazer pontes, entende, entre as coisas, ou pegar projetos para palestra do que a pessoa quer, trazer para mim no momento que eu estou visando, e trazer um produto final, para mim isso é enriquecedor, entende? Me dá um tesão louco, sabe? Um brinde à sua missão. Linda. Ó, lembrando que se beber, não dirija, não palestre e não mande oi sumido. Ou você tenha um rô, que nem a Pri tem, ou um táxi como eu tenho, né? Já que não tem esse rô, mas se esse rô tá me vendo também, olha, é solteira, então é isso, vai que né, a gente solta, né? É isso mesmo, tem que jogar pro universo. Tem que jogar pro universo, né, minha amiga? Pergunta, como foi a experiência de fazer a consultoria para Renascer Globo Buba? Como é que foi isso? Foi muito legal. Dá curiosidade de saber, você pegava os capítulos na mão, você reescrevia, você mandava uma sugestão. Como é que era o trabalho, o ofício? Tiveram várias etapas, né? Porque eu já tinha trabalhado em vários realities, né? De preparação ou de elenco, ou de turmas, etc. De equipes de realities variados, do Born to Fashion, né? De várias outras realities, preparando para receber a diversidade dentro, né? Enfim. Então, eu sempre gostei de trabalhar, porque você via isso refletido no projeto
projeto quando ele ia pro ar. Mas na novela foi a primeira vez, né? E veio por causa desse trabalho de consultoria, que daí o diretor lá veio me convidar, para uma conversa, tipo, querendo entender um pouco mais sobre o universo trans, que na época eu fui até com um amigo meu, um homem trans, que é o Miguel, tudo tal, a gente foi tomar um café. E ele falando dos medos, de como estava pensando em construir a buba, da diferença do que o avô tinha construído a buba lá de 30 anos atrás, o que tinha que mudar. E eu fiquei lá numa conversa de 2 horas, que ficou 4 horas, porque eu faço tudo que eu faço com muita vontade. E era uma conversa gratuita, que ele falou, claro, eu quero que seja incrível, né? Mesmo não sendo, né? Eu não estando lá, eu até falei, olha, no final eu ainda brinquei com ele, falei assim, olha, se tiver um personagem, sabe, não precisa ser, eu posso fazer cis também, que eu sei fazer cis, né? Uma pessoa cisgênera, tudo, se tiver, pode ser uma velhinha, não sei o quê, porque eu também sou atriz, não sei o quê. Eu sei fazer né? cis. E daí, eu sei fazer cis, assim, né? É difícil, mas eu sei fazer cis, não sei o quê. E daí eu me joguei até como atriz, caso tivesse alguma coisa, eu falei, um núcleo meio fechado, não sei o quê, mas eu vou colocar lá pra eles, não sei o quê, mas não sou eu que escolho essa parte. Falei, tudo bem. Daí passou umas 2 semanas, tava para começar a novela, assim, tipo, né, a gente já via notícias, assim, tudo do que o Bruno tava fazendo, tudo e tal. E daí ele me mandou uma notícia, eu falei, gente, mas eu preciso falar com você. Eu falei, gente, você é atriz. Buba, eu sabia que não, porque era muito novinha, a gente tinha discutido já o perfil da Buba, tudo tal, né? Podia ser a mãe da Buba, não sei o quê, mas a mãe era uma outra, que tinha que ter não sei o quê. Falei, gente, eu vou estar na novela da Globo, não sei o quê. Daí ele falou, mas eu queria te fazer um convite, você não quer fazer assessoria de gênero? Então eu fazia assessoria de gênero, porque tem várias assessorias, né? Nessa novela, por exemplo, tinha assessoria relacionada ao meio ambiente, porque trabalhava a questão do cacau no sul da Bahia, né? A questão de como é o cacau hoje, que já foi há 30 anos atrás, porque tinha vassoura de bruxa, porque tinha aquela coisa da metodologia dos coronéis, que ainda existe, mas é diferenciada hoje. Ele queria trazer uma realidade dentro dessas adaptabilidades. De Buba, que não era assim, uma intersexo, mas uma pessoa trans, daí não sei o quê. E daí ele falou, Maite, eu queria que você fizesse. Eu falei, gente, nunca fiz, como é que é? Que é essa pergunta que você fez, que daí eu fui descobrindo. Ele falou, não, Maite, a gente te manda o barro, que eles chamam de barro, que é o material bruto, que foi escrito pelo avô dele, né, que foi escrito. Então você recebia aquilo lá, que você falava, gente, ele escreveu isso há 30 anos atrás. Que coisa, né? E daí vinha a versão do neto. Então eu recebia o barro, recebia a versão do neto sobre o barro, então eu lia a original, lia a do diretor e fazia sobre a do diretor, que eu fazia os reparos, dizendo, putz, isso aqui acho que tá perdido demais, do que veio do teu avô, que veio dessa coisa, não sei o quê. Depois começou a ficar muitos capítulos, porque a novela cresceu inclusive o número de coisas, tudo, daí eu parei de receber, falei, olha, não consigo ler os barros todos os dias. Sim. Ler a tua, fazer as tuas, porque daí ele fazia as alterações sobre o que eu falava, algumas entravam, outras ele criava, então eu tinha que reler também as alterações depois, entende? Então, na verdade, acabavam sendo 4 leituras, né? Porque eu falei, olha, não tem tempo, o valor pago foi pra isso, pra trabalhar tantas horas, não sei o que, tudo tal. Mas foi tão legal de ver, primeiro de você ver que, tipo, gente, foi a frase que eu disse que tá na boca da Buba, e eu tenho contato com ela, então eu falava com ela, e ela falou, nossa, Maite, que não sei o que, tal. E ela, muito iniciante, muito jovem, incrível, né, e talentosa. E ela me perguntava, tipo, estão me chamando para dar uma entrevista nos programas, mas eu tô vendo que várias pessoas intersexo não gostam, porque teve uma guerra, porque o pessoal das intersexo, tipo, nossa, estão tirando o único personagem que era intersexo, que não sei o quê. Eu falava, calma, gente, a novela não terminou. Tanto que o filho da Buba foi intersexo. E eu falei que é uma questão que se inicia lá. Então a gente não pegou, mas vai entrar. Então tudo vai se fechar, não tem fim, não teve fim ainda, entende? Calma, sabe? Mas eu sabia o que ia acontecer, mas eu não podia falar. E eu sendo apredejada, nossa, e a Maite ainda aceitando isso, que não sei o quê, sendo apredejada pelo movimento, por uma parte do movimento, tudo tal. E eu falei, gente, nem tudo as coisas vão e não sei o quê. Eu espero que um dia até a gente tenha, quem sabe a Buba, daqui a 30 anos, seja finalmente uma travesti. Porque essa precisava ser trans para não passar. Quem sabe daqui a 30 anos não seja uma travesti, que a gente não esteja precisando falar da questão travesti, entende, Pri? Então foi muito louco esse processo, porque é um processo longo, né? Foi um processo de 1 ano ali, né? Mas você vê aquilo ali nascendo e falava, gente, né? E vendo o trabalho do próprio Bruno Luperi, que é o neto, tudo. Então, vendo o trabalho do Bruno e falava, gente, ele para viver aquilo, né, amiga? São 8 meses de novela que ele não respira, ele tem filho pequeno, não sei o que. Ele falou, e o tesão que ele tem naquilo lá, eu falei, gente, eu acho que pode ser um trabalho que eu queira fazer isso, entende? Que eu falei, gente, isso deve ser alguma coisa que eu queira fazer. Então, foi incrível, foi intenso, eu aconselho, olha. E é o lado de palestrante que foi me juntando várias coisas, sabe? O lado de palestrante, porque eu conheço muita gente, né, Pri? Então, chega uma pessoa que fala, nossa, comecei como mestre de cerimônia, por exemplo, que eu não fazia.
com a questão de patrocínio de palestrante. Ficou incrível. Né, Pri? E aconteceu já porcaria sendo também... Eu falei da porcaria que aconteceu sendo mestre na palestra que eu dei, mas já aconteceu o BO, aconteceu um recente agora, que eu fui fazer mestre de cerimônia no Impacta Mais, que era o maior evento de inovação que tem, tudo tal, e de economia criativa que tem, né, de inovação. E eu estava muito mal, porque eu estava numa fase que eu estava tomando remédios, porque eu tinha feito uma cirurgia no pé, né? Que você lembra que eu tinha que fazer 2 ainda, tudo tal, com muitos remédios. E falei para a menina que me contratou, tudo tal, que queria que fosse a Maitê, tudo tal. Eu falei, gente, eu tô com muito remédio, eu não consigo ficar andando, porque eu tava com aqueles sapatos, plataforma, tudo tal. Eu falei, não é melhor chamar uma pessoa, você não quer que eu tire, não quer passar para outra pessoa, não, tem que ser a Maitê, você vai dar conta, tudo. Cheguei lá, Pri, com o tanto de remédio que eu tava, minha amiga, eu não decorava texto. Eu tinha que falar, por exemplo, o nome da empresa que fez tudo isso era Impact Hub. E eu falava Impact Hub. E todo mundo, é Impact, Maitê. E eu, Impact Hub. E daí, quanto mais eu me cobrava, mais eu errava. Sim. Eu não conseguia atravessar, porque daí eu não conseguia render, eu não conseguia atravessar de um lado para o outro, porque era um palco enorme, para atravessar, andando, camelando para um outro, e eu comecei a suar, e os remédios me deixavam com a boca seca, tanto que eu falei, deixa uma água aqui para mim, e quando começou esse nervosismo, começou a grudar o céu da boca, e eu olhando, aí a fala fica aquelas pastosa, 2.000 pessoas, nervosa, e eu tinha que colocar cada vez mais água, e ficava assim, não, Pri, foi uma situação, eu terminei, Pri. Vida real. Pri, eu terminei aquilo, chorando. Sim. Esse dia, e pedindo desculpa para os organizadores, para quem me chamou, tudo tal, e lidar com isso, e foi uma das piores coisas, porque eu não falei para a plateia. E eu acho que isso é muito... que ajudam. Uhum. E eu não falar, porque eu queria entregar aquela Maitê, primeiro que era um ramo que eu nunca tinha trabalhado, porque não era tipo de diversidade e inclusão, não era da esfera que eu estava trabalhando. Era um lugar novo. Tanto de pessoas que me conheciam, era uma oportunidade, eram pessoas que estavam confiando em mim, porque me conheciam de outros trabalhos, mas o público que estava ali não viu o teu melhor. E o público não... E eu me senti muito mal. De querer entregar, e quanto mais eu queria, menos parece que aquilo se realizava, porque eu ficava me cobrando demais, e daí, tanto que eu pedi, nunca peço isso, eu pedi, tipo, olha, eu não quero mais falar com ninguém, assim, porque vinha muita gente, tipo, não sei o quê, na hora do almoço, tudo tal, eu falei, eu queria ficar só comigo. Para tentar angariar forças para ficar comigo, entende, Pri? Então, também aceitar a nossa humanidade. E ainda teve gente que deve ter achado que você era pedante, arrogante, porque não queria conversar com ninguém. Muito, de não querer tirar foto e aquele meu incômodo. Eu não sei, a gente tem tempo? Não sei, pouquinho? Acho que sim. Temos. Não, porque eu queria um minutinho só. Manda. Eu queria te mostrar que eu falei isso, para você ver que também a gente tem que estar aberto para os nossos erros, assumir quando a gente não dá conta, e pode ser quando estiver acontecendo, porque às vezes acontece na hora o BO. Entende, isso é mentoria, Pri? Gente. Não isso é mentoria. Isso acontece na hora. Isso é mentoria de milhões. Você se acolher, vai ter dias que você não vai, tá bem? Eu mandei para o Pablo é quem organizava o evento, que Sim. é o CEO do Impact Hub e tudo tal, né? Agora sai. E eu mandei... Impact. Agora sai o Impact, viu, Pablo? E eu mandei para ele, e ele... mandou esse áudio para vocês verem também. E ele mandou esse áudio porque eu falei das fragilidades através da pessoa que me contratou, Sim. que não foi ele diretamente. E esse foi o áudio dele, que é um minutinho só para vocês ouvirem. Deixa eu voltar aqui. Bota no microfone. Então, obrigado por tudo que você fez hoje. Foi um dia maravilhoso para todos. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá, espera aí então. Oi, Maitê, tudo bem? Então, obrigado por tudo que você fez hoje. Foi um dia maravilhoso para todos nós, sabe? Hoje foi um dia muito especial e você fez parte disso, sabe? Eu me senti muito bem acolhido por você. Acho que todo mundo adorou você. E eu queria te agradecer profundamente, tá? Foi maravilhoso. A Tânia me contou que você saiu um pouco triste, que você não ficou tão feliz com algumas coisas, mas olha... do lado de fora, quem estava, de alguma forma sendo acolhido por você, foi maravilhoso, tá bom? E eu vou te falar, assim, pode ser que você tenha percebido, puxa, aqui não, falei uma coisa, falei outra coisa, mas ninguém percebe esses detalhes, só a gente que está nos bastidores, né, que sente na pele que a gente se importa com isso, mas do lado de cá, tô falando como Pablo, como diretor da conferência, achei você incrível, maravilhosa e... adoraria a gente continuar trabalhando juntos, tá bom? Então, por favor, conta comigo e se você topar, vamos repetir isso ano que vem, tá bom? Conta com a gente também, o que você precisar, a gente fazer juntos. Acho que é isso, assim, a gente precisa se dar as mãos e
Cada um traz o seu melhor, tá bom? Então a gente precisa ser também menos autocrítico às vezes, tá bom? Do nosso lado, a gente tá super feliz. Obrigado por tudo, um abraço grande, bom descanso, tá bom? Que hoje foi um dia puxado pra todo mundo. E fique bem e sinta ser muito acolhida, muito abraçada, muito apreciada por todos nós. A equipe inteira adorou vocês, só ouvi elogios, tá bom? A importância de você falar... a gente... Porque a gente acha que... Deixa eu baixar aqui. A importância de você falar, às vezes, porque a gente tem um lugar, principalmente a gente que palestra, de achar que a gente... Claro, tem uma responsabilidade, porque tem muita gente, não só que nos contratou, mas muita gente que está ali. Então, a gente tem que ser muito responsável com a mensagem que a gente deixa, não só para atender o contratante, mas nessas sementes que a gente coloca, sabe? E este lugar nos coloca num lugar que muitas vezes a gente acha que não pode errar. Uhum. Que a gente tem que ser absoluto, que a gente não pode ser falível, que a gente nunca pode ser insilenciável. Sim. Só que tem lugares que a gente tem que ficar quieta às vezes. Porque é só quando a gente fica quieta, entende, Pri, que a gente consegue escutar e conversar com a gente mesma. Se a gente está falando o tempo todo, é muito difícil você escutar o que está vindo de dentro. Qual é o momento em que a Maitê insilenciável silencia? Quando eu preciso me ouvir. Uhum. Quando eu preciso, entende, Pri, fazer isso, entende? Fazer uma crítica de que tipo, eu não sou onipresente, onipotente, que por mais que eu trabalhe, eu faço tudo, não só para decorar, para funcionar o PowerPoint, para acontecer tal coisa, para que seja lindo, para que seja uma experiência, para que eu atinja o objetivo, entende, Pri? Mas ao mesmo tempo entender que pode acontecer. E o teatro me trouxe isso. Muitas vezes do improviso, né, do caco, que a gente chama no teatro, né, que é quando acontece alguma coisa que não está planejado, esse caco se transforma. Por que às vezes, por exemplo, uma pessoa faz uma piada que não era dali, dá certo e começa a ser parte do projeto? Porque aquele caco foi tão bom que aquilo que não era pensado funciona. O improviso serve para isso, para a gente ver que às vezes, por mais que a gente tenha preparado, esteja aberta para surpresa, porque às vezes aquilo pode ser o que está faltando para ser o gatilho do próximo. Sabe, de alguma outra potência, e assuma que você não sabe tudo, e se teve alguma coisa que deu errado, assuma esse erro, entende? Então, acho que nessas duas lições, entende, tanto da pessoa que eu falei, que eu pedi depois para eles, falei, gente, não deu certo a frase final, e perguntar para a pessoa, não estou dizendo que vai funcionar sempre, mas vá sentindo ali, eu me permiti que tipo, gente, eu não quero terminar assim, eu poderia, e não foi pelo aplauso, entende, que me incomodou, foi aquilo que eu acho tão legal, não ter sido legal, e eu querer entender do porquê que não foi legal. Entende? Você tá aberta a isso, te leva numa outra potência. Eu não queria chorar, porque eu sabia que para a grande maioria poderia ser incrível. Quem conhece a Maitê viu a porcaria que foi. Porque foi. E era sobre esta Maitê que eu fiquei mal. Uhum. Eu fui contratada pela outra Maitê, a Maitê Esfuziante. Quando eu entrei lá, o cara falou tipo, nossa, leve para cima, leve para não sei o quê. Eu não conseguia nem ir de um lado para outro. O nome era Paulo, eu ficava chamando ele de José, e chamei 3 vezes de José, sabendo que era Paulo, e vinha e ainda tinha um ponto que ficava José, José, José. E o cara ainda subiu lá em cima e falou assim, olha, pela 3ª vez eu vou repetir, meu nome é Paulo. E aquilo foi me constrangendo de um jeito, tudo isso, e que a Maitê normalmente já tiraria, falaria assim, tá bom, Paulo, 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 ai sim. Gente, por que não sei o quê, já teria brincado com isso. Aquilo foi me constrangendo num lugar horrível. Que se eu tivesse sido a Maitê, eu teria brincado com isso. Mas foi a explosão final, que ali foi a Maitê, quando eu chorei. Uhum. Quando eu entreguei o dia que eu tinha que entregar. Falei, tá. Foi o dia. Da maneira que poderia ser. E eu despenquei de chorar de um jeito que eu nunca fiz, tipo criança. E eu não gosto, porque, tipo, o empregador não tem nada a ver com isso. Mas deve ver essa resposta dele. E foi por causa disso, entende? Que você vê, gente, tem outras pessoas, entende? E quando ele fala ali no áudio que vocês escutaram, olha, se cobre menos. Uhum. Eu acho que a gente tem que se cobrar muito, mas a gente não pode se cobrar demais. E tem diferença entre muito, para a gente entregar um perfeccionismo dentro de alguma coisa, mas também tem uma potência da gente assumir que, tipo, a gente é humano e a gente pode falhar. E às vezes a falha pode ser o nosso próximo grande passo para a gente descobrir esses lugares. Então, acho que o silêncio, muitas vezes, é o lugar que você consegue discutir essa reverberação, sabe? Muito mais do que os ecos das vozes que estão só te aplaudindo, sabe, Pri? E às vezes a gente até paga, recebe cachê
para ter um aprendizado de milhões como esse. Se a gente abraçar a vulnerabilidade, senão a gente não aprende nada. É isso. E saber que a gente é essa construção, né? Que a gente tá tentando buscar também todo dia a nossa melhor versão, seja o que for, tentar ser hoje um pouquinho melhor daquilo que a gente é, né? De fazer a nossa análise SWOTzinha ali, de dizer o que são potências, o que são fraquezas, né? O que é meu e o que é do externo, né? Então a gente ter esse lugar que eu faço sempre, é uma coisa que eu ensino para as pessoas a fazer, porque eu faço isso para relacionamento, para amigo que entra na minha vida, eu faço análise SWOT, que eu coloco no quadrante e falo, por que é boa essa amizade entrar? Por que é ruim? O que ela tem de coletivo? O que ela tem não sei o quê? Eu faço essa análise, porque é tempo. Se está entrando uma pessoa, eu vou ter que parar de dedicar tempo para outras pessoas que já estão na minha vida. É isso. Então, eu sou muito seletiva no que entra e no tempo que eu vou dedicar. Olha a generosidade dessa mulher, gente. Ela não deu uma entrevista, ela deu uma mentoria de milhões para nós aqui. Ela falou de potência, ela falou de se colocar a serviço, ela falou de permissão, ela falou de humanidade, de vulnerabilidade estratégica, de fazer valer cada dia. E a lição que fica, né, Maitê, é que quando você descobre a mulher que você nasceu para ser, é impossível não sê-la. Não. Você está sendo a mulher que você nasceu para ser. O palco, as pessoas a quem você serve tem a ganhar muito com isso. Maitê, onde é que a Globo te encontra para aquele papel cis que está faltando no seu currículo? Não tá. Olha, eu acabei de fazer um filme do Daniel Ribeiro, que foi o cara que levou pro Oscar. A Diretora Brava. É mesmo, a Diretora Brava, ela fez a Diretora Brava. Eu fiz agora tudo do Daniel Ribeiro, então nos cinemas posso fazer na televisão, mas fiz agora nos cinemas, e tudo do Daniel. Tá te perdendo, ela já então, tem muito legal, assim, tudo, né? Então, já fiz uma pessoa. Mas para contatos, tudo tem o casadamaitê.com, enfim, até para você, futuro amor, né? Retornando aqui, né? Aos meus 53 anos, né? Acho que já estou madura o suficiente para viver num relacionamento, então também portas mais do que abertas, arregaçadas, para que você possa também estar entrando em contato. Então, lá no Casa da Maitê, você vai em casadamaitê.com, você vai encontrar contatos de LinkedIn, de Instagram, de tudo, entende? Então, lá tem todas as coisas que você possa imaginar para a gente estar juntinho, fazer, enfim, pensar projetos, fazer coisas. Tamo junto nesse lugar. Ou se você quiser desabafar, também adoro conversar, eu durmo 5 horas por dia. Então, às vezes, você tem alguma questão aí relacionada a essa questão que você não está entendendo, sobre diversidade, até sobre, que nem eu te contei a história, que às vezes você tem uma vivência na tua família, de alguém próximo, me procura, vamos conversar, entende? Sabe? Não tem mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe, como dizem. E eu acho que a gente está sempre nessa busca, essa busca é coletiva. Por mais que pareça que eu acho que as conquistas são individuais, eu só acredito quando ela passa para além de mim, entende? Então, eu acho que ela tem que coletivizar as coisas. Então, eu estou muito aberta também para a gente conversar, mesmo que não seja de negócios, para que a gente possa. Eu gosto muito de conhecer outros mundos. Para mim, viajar, quando eu amo viajar, sei como você, muitas vezes eu achei que eu gostava de viajar tanto porque eu gostava de conhecer novos lugares e conhecer a história. E quando eu vou cada vez mais, eu fico cada vez menos nesses pontos. Então, eu vou, visito os 2 primeiros dias, visito os pontos turísticos, faço não sei o quê, tudo tal, e depois eu quero viver, eu quero conhecer aquelas pessoas, eu não quero ir no restaurante tal, eu quero saber o restaurante quando vão comer carne, onde que vocês gostam de ir. Quando vocês querem dançar, onde vocês vão. Eu quero viver, eu gosto de conhecer as pessoas, e todas as pessoas são um mundo que se abre para mim, entende? Então, cada vez mais as minhas viagens são para encontrar pessoas, entende? Laboratório de maneiras gente, de gente. Precisa. É isso. Ai, obrigada, Maitê. Não seria como agradecer. Olha só, esse é o Insilenciáveis, o nosso podcast da nossa comunidade de mulheres palestrantes. Se você tem essa vibe, deixa aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui tomando vinho comigo, respondendo questões, abrindo o jogo sobre seu palco, sobre seus bastidores, com essa verdade, esse nível de entrega. Um beijo e até a próxima. Beijos, beijos, beijos.